Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Conhecimento e poder. Esses são dois conceitos que não são muito falados nas nossas igrejas. Bem, conhecimento a gente fala bastante como presbiterianos, mas o poder de Deus não é um assunto tão comum nos nossos púlpitos e nas nossas conversas. Mas esse é o grande assunto do apóstolo Paulo aqui nesse texto. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Vamos ler? O texto diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo já saudou a igreja com graça e paz, ele já apresentou uma palavra de louvor e adoração a Deus. Agora, então, Paulo faz uma oração. Aliás, essa carta parece um culto, não é? Nesse início parece um culto. Paulo saúda a igreja com graça e paz, ele faz uma palavra de louvor ou um hino de louvor ao Senhor e agora ele ora. A oração de Paulo tem dois temas principais: o conhecimento e o poder de Deus. E o nosso objetivo é entender como é que esses temas se relacionam mutuamente no nosso texto. Paulo então diz que por isso, ou seja, por toda essa obra do Espírito Santo, do Pai e do Filho para ocasionar a nossa salvação, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos. Notem que Paulo reconhece que os efésios já tinham fé e já tinham amor. Ele ouviu a respeito dessas coisas. Mesmo estando distante das igrejas com as quais ele tinha mais contato, Paulo sempre recebia relatos, ele sempre procurava saber como é que aqueles irmãos estavam. E ele ouviu que nessa área da fé e na área do amor, eles estavam relativamente bem. E isso fazia com que ele, versículo 16, não cessasse de dar graças por eles, mencionando-os nas suas orações. Aliás, isso é uma coisa impressionante. A vida de oração do apóstolo Paulo é algo invejável, algo de assustar, porque Paulo fala para todas as igrejas que ele ora por aquelas igrejas. E não de maneira genérica, mas ele orava de maneira específica por cada uma daquelas igrejas. Ele tinha pedidos que tinham a ver com a vida, com a identidade, com as lutas de cada igreja específica. Grande coração pastoral do apóstolo Paulo ao orar de maneira específica por todas as suas igrejas e por pessoas específicas das suas igrejas. Mas Paulo não apenas agradece pela fé e amor dos efésios, mas ele também tem um pedido. Notem que no versículo 17 ele diz: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês. Opa, qual é o pedido? O que Paulo ora pelos efésios? O que eu, como pastor, devo orar pelas minhas ovelhas? O que você, como cristão, ou como pastor, ou como líder, o que você deve orar pelos seus irmãos em Cristo Jesus? Paulo pediu primeiro que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus.
Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Na minha Bíblia, esse espírito está com letra minúscula. Existe uma grande discussão entre intérpretes se espírito aqui deveria ser minúsculo ou maiúsculo. No grego não tem, nos manuscritos mais antigos não tem maiúscula e minúscula. Então, se espírito é com maiúsculo ou minúsculo, é sempre uma interpretação daqueles que foram os editores daquela Bíblia. Eu colocaria maiúsculo. Eu creio que Paulo está pedindo de fato que a pessoa do Espírito Santo traga sabedoria, conhecimento, iluminação para os crentes efésios. Aliás, iluminação é o segundo pedido dele, versículo 18. Peço que ele quem? O Espírito Santo ou Deus que ele tinha referido antes? Não faz grande diferença, mas eu creio que ele está falando do Espírito Santo. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam. Perceba como todos esses termos são termos cognitivos, são termos de conhecimento, relacionados com o conhecimento. Sabedoria, revelação, pleno conhecimento, iluminação, para que saibam. Veja, Paulo tem uma grande intenção de que os efésios conheçam, de que eles entendam algo. Qual é esse algo? 3 coisas. Número 1. Para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, ou seja, o que Deus espera de vocês ao tê-los chamado para serem dele. Qual é a esperança da vocação de vocês? Lembra que Paulo tinha falado que ele reconhecia que os efésios já tinham fé e amor? Está faltando esperança, que é uma tríade que Paulo sempre une. E é isso que ele pede, que esse conhecimento gere esperança, que eles entendam qual é a esperança da vocação. Número 2, que eles entendam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma herança. Agora Paulo está falando não de nós como herança, mas da nossa herança. Ele queria que os efésios entendessem que nós temos uma herança garantida. Nós temos uma herança guardada nos céus. Nós temos bênçãos. As coisas mais valiosas da terra não valem absolutamente nada em comparação com a herança que nós temos reservada para nós. E Paulo queria que os efésios entendessem isso. Qual é a terceira coisa que Paulo quer que os efésios entendam? Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Note que esse é o assunto que Paulo vai desenvolver até o final da oração. Por isso que eu falei que essa oração tem a ver com conhecimento e poder. A terceira coisa que Paulo quer que os efésios conheçam é o grande poder de Deus que está à disposição de todos os crentes. Nós precisamos entender melhor isso. Nós, cristãos presbiterianos, nós, cristãos conservadores, nós, evangélicos, precisamos entender melhor a respeito do grande poder de Deus, que Deus deixa à disposição dos crentes. Veja, que eles entendam qual é a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Perceba, eficácia, força e poder são tudo a mesma coisa praticamente. Paulo está juntando sinônimos para mostrar para os efésios, olha, é muito poder, é um poder enorme que está na vida do cristão. Ele vai ilustrar isso de maneira gloriosa, olha só. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo Cristo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Qual é o poder? Essa eficácia da força do poder, qual é o poder que atua nos crentes? O mesmo poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos. O poder que te ajuda a viver a sua vida cristã, o poder que te ajuda a vencer o pecado, o poder que te ajuda a dizer não para as tentações, o poder que te ajuda a sacrificar a si mesmo a fim de poder amar o seu próximo, o poder que está à sua disposição para que você perdoe, o poder que está à sua disposição para que você evangelize, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É esse o poder que os cristãos têm à sua disposição. E Paulo ora para que os cristãos entendam isso. E essa deveria ser também a nossa oração. Paulo conclui essa obra de Cristo, porque veja, Paulo fez uma pequena transição. Ele estava falando de poder no meio de uma oração e de repente ele começou a falar da obra de Cristo. Mas Paulo não mudou de assunto. Olha como ele termina. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo.
ou seja, esse poder que ressuscitou Cristo, exaltou Cristo, fez Cristo sentar à destra de Deus, agora subjugou todas as coisas aos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo para a igreja. Veja como o poder está ligado à igreja. Esse grande poder de Deus que agiu em Cristo, ele é dado para a igreja porque Cristo foi dado para a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do corpo. E assim, o poder de Cristo é o poder que atua no corpo. Se nós somos o corpo de Cristo, o poder da cabeça também está presente no corpo. E assim Paulo conclui: essa igreja, olha essa definição de igreja, uma das mais lindas da Bíblia, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é um daqueles termos impossíveis de compreender. A igreja é a plenitude de Cristo. Calvino comenta esse texto, ele diz que é uma honra para nós que Cristo, de alguma maneira, se considere incompleto sem a igreja, sem nós. Nós somos o corpo de Cristo, nós, igreja. Nós temos a honra e o privilégio de sermos o corpo de Cristo. O poder que atua em Cristo é o poder que atua na igreja. Poder para o ministério, poder para a santidade, poder para a pureza. E nós devemos conhecer e usufruir e viver à luz desse poder. Como é que tem sido a sua vida no que concerne ao poder de Deus? Você tem experimentado, usufruído o poder de Deus no dia a dia, na vida prática, ao evangelizar, ao vencer as tentações, ao dizer não para o pecado? Nós temos um grande poder à nossa disposição. A intenção do apóstolo Paulo é que a gente conheça esse poder, que a gente entenda as implicações desse poder e que nós usemos esse poder para a glória de Deus.